Compartilhar a Ana. Sim. Por do outro lado, porque eu quero usar o de lá. Vamos orar pela paz em Jerusalém. Mais algum pedido? Oi? Retiro do fim de semana. Josi. Quimioterapia de novo? Qual que é o nome dela? Lívia. Ah, mãe do Felipe. Ah, tá. A Lília é irmã da Josi, mãe do Felipe e da Natália. É isso, né? Vai começar a quimioterapia pela 4ª vez. Então vamos estar clamando pela vida dessa irmã, né? Que Deus possa, ele ser o remédio na vida dela. Quem que é? Ah, é? Nossa. Pedido da Janine pela cunhada dela, Beth. Nem sabia, né? Pois é. Ai, ai. Aliás, amanhã é eu e o Alan Caster, né? Eu e o Alan Caster também, a cirurgia dele amanhã. E a minha dá tirar uma hérnia. Tá. Pastor João Paulo e Tainá. E o nome da criança? Tá bom. Então, pastor João Paulo e a esposa Tainá têm uma criança de 1 ano que fez uma cirurgia cardíaca e teve uma complicação. Então, vamos orar por esse casal. Sim, sim. Beth Viana. Mais algum pedido? Belezinha? Então, vamos estar orando por esses pedidos que estão aqui e tenta anotar, né, para a gente continuar as orações durante a nossa semana, tá bom? Que Deus possa estar visitando as outras necessidades da igreja, né, outros irmãos que estão. Então, Samuel, você podia orar para a gente, por favor? Santo Deus, o Senhor já escutou as orações feitas por cada um dos nossos irmãos e a Beth anotou ali na lousa. Meu Deus, realmente nós estamos preocupados com isso que está acontecendo lá em Jerusalém e suplicamos que o Senhor esteja coordenando tudo para que essa guerra chegue ao final o mais rápido possível, que não haja tantos danos, Senhor. Tem misericórdia daquele povo. Abençoe o retiro, abençoe o tratamento da Lília, Senhor, que vai começar uma nova série agora. A Beth e o Alan Caster, que vão fazer cirurgia amanhã, oh Deus, toma conta deles, coordena esses procedimentos, abençoe as pessoas que vão fazer, enfermagem, os aparelhos, a energia elétrica, não deixa faltar nada, Senhor, no momento da operação. Abençoe, ó Deus, o pastor João Paulo, que essa criança também seja ricamente abençoada por Ti e que essa cirurgia, esse problema que aconteceu, seja vencido o mais rápido possível. Toma conta da Beth, Senhor, do pastor, que ela realmente, aquele problema que ela tem, ele possa ser vencido o mais rápido possível. Abençoe, ó Deus, a Beth, que vai dar aula hoje, que ela seja instrumento do Senhor para falar aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. 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 Então, vamos lá. Gente, eu fiz os slides, vocês vão perceber que já deu ruim, deu errado, porque a minha tecnologia é outra, vocês sabem, né? Eu tenho aquela de ponta que não falha, que fica da cor, mas aí ontem o Lindo falou, não faz,
deu nisso, né? Então, amei. Mas ali em cima eu tentei colocar o tema da nossa lição, que é a origem dos conflitos e os meios para a gente vencer os conflitos. Imagina, a gente nem tem isso, né? É uma lição assim, nem sei por que ela está aqui no nosso meio. E algumas coisas eu e o Davi, a gente tem usado esse livro do Hernandes Dias Lopes, que é sobre o livro de Tiago. Então, tem hora que vai aparecer HDL, é o colesterol bom, mas na verdade é a abreviatura do Hernandes Dias Lopes, que é bom, né? O cara é bom. Então, vai ser essa sigla que vai aparecer. Vamos ler juntos o texto que está ali? Isso eu acertei, né? Na verdade, foi o Davi que corrigiu. Vamos ler o texto de Tiago 4, versículo 1. Vamos ler juntos. De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Ah, imagina, Tiago exagerou. Não é assim, né? Claro que é. A gente consegue brigar com a gente, né? A gente consegue ficar indisposto com a gente. Então, nós precisamos muito, muito dessa lição. E para a gente dar uma animada aí no tema, eu queria que vocês... Deixa eu ver. Ah, foi. Nossa, vai ficar ruim, hein, gente? Mas vamos ver. Você apaga a luz, por favor, Samuel? Só para eu acreditar que não está tão ruim. Vai ficar bom. É essa luz aqui, gente. Não é o meu slide, não, é a luz. Então, ali, né, eu coloquei uma pergunta. Por que ocorrem os conflitos? Por que vocês acham que conflitos acontecem? E depois, nós temos da revista 6 sugestões para a gente pensar sobre as consequências dos conflitos nesses relacionamentos. Então, eu listei, são 6 sugestões, e nós vamos nos dividir em 6 grupos. Para cada grupo, pensar por que acontece o conflito e pelo menos 2 consequências desse conflito mal resolvido ou não resolvido. Então, o primeiro é conflitos entre pais e filhos. Por que será que acontece? E 2 consequências. Conflito entre sogros e agregados. Imagina, gente. Imagina, minha sogra tendo alguém como nós, vai ter conflito? Elixir dos deuses, imagina. Conflito entre patrão e empregado ou empregados. Conflito entre irmãos biológicos. Esdra, o Éden em nossa casa, já tivemos algum problema? 6 filhos perfeitos e maravilhosos. Não tinha. Conflito entre irmãos na fé. Gente, isso aqui não é Éden. Não tem nada. E conflito entre colegas de trabalho. Então, nós vamos pensar, por que será que acontece? E nós vamos pensar em 2 consequências desses conflitos não resolvidos ou mal resolvidos, tá bom? Então, como ali são 6 itens, então nós vamos meio que juntar assim, ó, gente, ó. Aqui, aí pode sentar perto e conversar, não conflitua. Escolhe um líder, vai dar tudo certo. Então, aqui, deixa eu ver, me ajuda a dividir, Renato. Meu querido não está aqui hoje. 2, tem que dar 6, né? 2, 3, 4, Fernando, analise aqui para frente com a Ana, 4, 5 e 6. Samuel Pereira para cá, com a Dani, com o lindo... mas discute primeiro, depois não. Ô, Rose, vem para frente, Rose, minha filha. Aí a Dani aqui, e aí esse grupo, ponto 6. Então, ó, quem chegou, tem 6 grupos montados. Sente em algum dos grupos, tá bom? 6 grupos. Então, ó, o primeiro grupo, pais e filhos. Segundo grupo, sogros e agregados.
Terceiro grupo, patrão e empregados. Quarto grupo, irmãos biológicos. Quinto grupo, irmãos na fé. E sexto grupo, colegas de trabalho. Vocês vão ter que dar uma viradinha assim, né? Para poder. Eles é o número 1, vocês é o 6. Vira. É. Pode? Oi, gente. Deixa eu ficar distraído. Colega, por exemplo, ele fazia uma pergunta para você, mas você tinha que concordar, você tinha que responder do jeitinho que ele pensava. Se você não responder diferente, eu falava, acha, tá errado, então, toda pergunta é diferente. E às vezes na igreja tem que fazer isso, o cara pergunta, mas ele tem que responder do jeitinho que ele quer, senão não está errado. Criação, estilo, né? Oi, gente. O pessoal está discutindo
qual é a razão de gerar conflitos, e cada grupo está discutindo as consequências de conflitos não resolvidos em cada um desses itens. Dois minutos. Esse problema no microfone está resolvido. Ó. Vocês lembram de uma novela que teve na Globo, tinha muito tempo, chamava Pigmalião 70? Não. Então, era Pigmalião 70, basicamente assim, era uma história lá que era lá da história dos gregos lá, que ele fez com que então a mulher, o homem se apaixonou pela mulher, a mulher se apaixonou pela mulher, mas os homens brigavam muito. Vamos finalizando as discussões, vamos fechando as ideias, para a gente poder retornar. Foi lá da mitologia grega. E brigaram felizes até a eternidade. O Pigmalião era uma imagem, era uma Já marcou? Já está dando conflito aí, né? Porque ninguém quer falar. Gente do céu. Vamos finalizando. Já tem grupo entrando em conflito aqui. Não vai dar certo. Você que vai falar? Não. Ele tem uma criança e um adolescente. Maria Tereza. Não, eu não. Não, Maria Tereza. Vamos finalizando. Todos os grupos conseguiram. Mas a gente pode responder, assim, eu respondo um pouquinho. Você fala. O Renato? Tá bom, tá certo. Então, vamos lá, né? Vamos lá. O grupo número 1, então, vai falar por que eles acham que os conflitos acontecem entre pais e filhos e quais são duas consequências desses conflitos não serem resolvidos ou serem mal resolvidos. Quem é o orador desse grupo? Um pouquinho de cada um aqui. Bom, primeiro, os conflitos entre pais e filhos, porque há, né? Nós entendemos que tudo vem do berço. A educação em casa, desde da tenra idade, né? Desde quando a criança é bem pequena, os pais têm que estar de acordo entre eles
para que possa educá-los da melhor forma possível. E muitas vezes o fato de educar é falar não para as crianças. E hoje os pais, eles têm receios de falar não para as crianças, né? Então nós entendemos que tem que ter uma linguagem única em casa, não ter medo de falar não para as crianças, né, para que elas possam crescer, não se desviando do caminho. E com relação à consequência, acho que eu vou deixar a nossa amiga aqui falar, da família, né? É com você, Ezra. Bom, há consequências de um relacionamento não resolvido ou mal resolvido é que futuramente a criança, o filho, o adolescente, ele vai ficar assim uma pessoa totalmente fora do convívio social, porque não ouviu falar não. Quando escutar um não da namorada, vai partir para agressão física ou vai acabar matando. Vai discutir com pai e mãe, não vai mais querer saber dos pais, né? O pai vai falar alguma coisa, né? Aí já vem aquelas palavras torpes, cheio de ódio, né? Aquela bravura desnecessária, aquela falta de respeito, de harmonia, de comunhão. Por quê? Porque o lar acabou ficando desestruturado, né? Perdeu a estrutura, perdeu o respeito, né? Perdeu o bom senso, e aí aquela luta interminável, né? Aquela guerra interminável, a ponto de muitas vezes acontecer, né, do próprio filho bater em pai e mãe, agredir os avós, né? E aquela estupidez desnecessária, se lá atrás já tivesse, né, vindo num convívio melhor, com disciplina, com limites, né? Então a falta que vai acontecer é isso, né? Um total desrespeito com o outro. Beleza. Beleza não, né? Beleza eu estou dizendo pelo fim da resposta. Meus netos têm total autoridade sobre mim. Que legal. Grupo 2. Gente, acho que esse é o mais... Nem tem muito o que se dizer. Grupo 2, sogros e agregados. Os porquês foram levantados aqui os seguintes. Os sogros não escolhem os seus genros e noras, né? O marido e a mulher escolhem um ao outro, mas o sogro vai ter que, né, Tem que engolir. vai ter que engolir. Ciúmes, né? Os sogros podem pensar, bom, nós somos mais maduros, nós temos mais experiência, a gente sabe mais que vocês. Os genros e noras podem estar inseguros quanto ao amor do seu cônjuge, né? Então, entra a questão do ciúme. Falta de aceitação. Entra um pouco nessa questão de que não escolhe, né? E pode não ter sido muito bem aceito na hora do casamento. Diferenças espirituais. Quando o casal é crente e os sogros não são crentes, ou o contrário. E falta de sensibilidade, às vezes na hora de tratar as diferenças, não é? De explicar seu ponto de vista, pode ser muito sem consideração, e aí leva a piorar as coisas, né? E as consequências, divisão na família, onde Deus espera que haja a comunhão, não é? Os filhos sofrem porque os filhos observam viram mais ou menos um campo de batalha aí, um puxando para um lado, outro para o outro, né? Mas uma consequência boa, que é o amadurecimento do relacionamento. Então, com o passar dos anos, né, foi citado aqui alguns testemunhos de que aqueles que não eram crentes se converteram. Então, é uma luta que pode trazer um amadurecimento. Beleza. Próximo grupo, entre patrão e empregado. Cadê o pessoal do patrão e empregado? Aqui. Os patrões estão ali. A gente já está num conflito ali, um empurrando o microfone para o outro. Bom dia.
o porquê, vontade individual. A gente colocou que é muito a questão de vontade individual, né? Embora todos ali tenham conflito de ideias, todos os pontos sempre vão ter conflitos de ideias, a gente entende que o fator de patrão ali vai muito o ego, né, entre as duas partes. Eu acho que é o ambiente que mais propicia o fator ego do ser humano. E quanto a consequências, isso daí pode prejudicar os bons resultados para os dois lados, né? O patrão que espera um lucro maior na empresa, o funcionário que espera um salário melhor, uma bonificação. E um que a gente nem acabou notando aqui, mas também que leva muito, é que acaba que as duas partes podem acabar levando até para dentro de casa também e criando outros tipos de conflitos ainda, além do próprio patrão e empregado. Ou seja, afetar outros relacionamentos, né? Beleza. Próximo grupo. Pessoal dos irmãos biológicos. Oi, eu falo muito, hein? A gente colocou que 2 causas são uma temperamento das crianças, ou dos adultos, né? Tanto faz a idade, e o outro, o tratamento dos pais. E um tem muito a ver com o outro, a gente conversou, porque por causa do temperamento, pensando nos filhos, né? Por causa do temperamento ser diferente, a gente acaba tratando os filhos de maneira diferente. Então, a gente comentou assim, quando eles erram da mesma forma, o mesmo pecado, a gente vai tratar os dois, mas com abordagens diferentes. E eles não entendem isso. Então, eles cobram da gente, nossa, mas comigo você fez isso, com ela você não está fazendo, com outro de outro jeito. Então, para eles, às vezes, parece que tem uma preferência. Claro que também tem que pensar que tem pais que realmente têm preferência, aí é um erro dos pais. Então, assim, pensando que os pais não vão ter a preferência, ou se tiver, não vão manifestar. A criança, ainda assim, existe isso do temperamento, acabar levando para esse tratamento diferenciado e o próprio, mesmo sem o tratamento, o temperamento deles, entre eles, né? Entre os adultos também, né? Não só criança. E as consequências disso, a gente pensou em divisão na família também, porque daí acaba tendo muito partidarismo, um toma parte do outro. E também a intensificação desse temperamento. Então, às vezes, uma pessoa é mais difícil do que a outra, então a gente faz o quê? Acaba fechando os olhos, justamente por ter preguiça de lidar. Então, deixa porque dá tanto trabalho, então é melhor deixar. E vai piorando cada vez mais. E vai, não piorando, né? Mas vai intensificando, né? Todo temperamento tem os seus pontos positivos e negativos. E vai, em vez da gente, assim, corrigir os negativos e melhorar os positivos, a gente vai levando para o extremo. Então, o positivo vai ficando apagado e o negativo vai sobressaindo. Bom, muito jóia. Depois, entre irmãos na fé. Quem é o grupo dos irmãos na fé? Aqui, ó. Daniela escapou, hein? É fogo, hein? O porquê eu acho que tem a ver com a diferença espiritual ali. E o outro, resumindo assim, eu acho que é a humildade espiritual. Um pouco de querer conquistar no amor, né, a pessoa, e não é do meu jeito. Jesus falou isso, e é assim que você vai falar, e é assim que você vai entender, e é assim que vai ser, beleza? Beleza? Tem a ver com isso daí, né? Resumindo. E a consequência tem o sair do grupo, o ir para outra panela, o ir para fora da igreja, consequentemente, né? Você vai se fechando, quando você vê, você não se sente mais naquele ambiente e você quer ir para outro. E eu particularmente, eu vejo que quem sai, muitas vezes, não é que é o errado, mas é o que tem o problema, né? Assim, porque dificilmente você está bem no ambiente, você sai, então acho que tem um pouco disso, né? Resumindo, é isso. Beleza. Cara, você superou, hein? Foi bom demais, mano. Foi melhor do que a discussão nossa aqui. Muito jóia. E o ponto 6, entre colegas de trabalho. Agora não estamos falando de patrão e empregado, né? Nós estamos falando daquele que deveria ser seu parceiro no lugar de trabalho. Então, Beth, a gente conversou aqui, a gente tem experiências diferentes no ambiente de trabalho aqui no grupo, mas a gente identificou
que um aspecto que a gente destacou como importante é o testemunho, né? Então, no ambiente de trabalho, diferentemente do que foi falado anteriormente em vários grupos, a gente tem pessoas de diversas culturas, né, de diversas formações, diversas origens, é diferente de grupo familiar, é mais similar ao grupo 3, né, patrão e empregado. Então, o testemunho, a consequência principal da gente dar o verdadeiro testemunho bíblico é que a gente tem que procurar aceitar as diferenças, minimizando os conflitos, né? Então, isso é bem complicado, né, dentro de um ambiente que é assim tão diverso, né? A gente tem aqui o caso da Eliane, por exemplo, que trabalha num ambiente mais uniforme, né? Todo mundo tem o mesmo princípio bíblico, religioso, e no caso de outros aqui no grupo que tem ambientes mais diversos, né? Então, quando a gente trabalha com pessoas de diferentes origens, assim, ou princípios bíblicos, é difícil você chegar num denominador comum, porque quando as bases são diferentes, você não consegue chegar numa convergência. Então, sempre esse aspecto do testemunho, buscando o testemunho, assim, trabalhando as diferenças, né, no ambiente de trabalho, mas sem enfrentar, mas buscando minimizar sempre essas diferenças que podem trazer com que a gente possa dar um mau testemunho. Então, é esse ponto que a gente colocou. Certo. Então, uma consequência seria um mau testemunho, né? Seria um mau testemunho, um conflito que você não consegue resolver. E o problema seria realmente gerenciar essas diferenças, né? Mas sempre buscando que isso não macule o nosso testemunho, que é o principal objetivo para a gente converter, né? Ou trazer as pessoas para Cristo, né? Sim, sim. Legal. Então, Beth, posso falar um pouquinho? Pode. Também? Eu sempre trabalhei dando aula e agora como revisora. Então, eu tive diferentes locais, né? Sim. Então, o primeiro trabalho, eu ainda fazia faculdade lá em Marília, e eu já dava aula lá, por dia. Era no colégio de freiras, né? Imagina a diferença que era. E eu tinha até alunas freiras também lá. E a única coisa que eles me pediram quando eu entrei é que eu não tocasse em religião, porque eles sabiam que eu era protestante. Eu avisei tudo. E tudo bem. Então, eu respeitava o que eles faziam, eles também. Foi o melhor lugar que eu já trabalhei. O lugar que mais me reconheceram, que mais eu fui avaliar. E eu tenho saudade. Eu só deixei porque eu me formei na faculdade e voltei para Tupã. Entendeu? Mas foi, assim, uma bênção. Quer dizer, você não pode falar? Não fala. Dá o exemplo. Então, e os alunos eram alunas, elas me queriam muito bem, assim, me tinham quase como uma mãe mesmo. Então, foi uma experiência muito boa esse aspecto. Que joia, que joia. Então, a gente foi percebendo que, na verdade, as causas, né, as origens dos conflitos, independente do tipo de vínculo, cai tudo na mesma coisa, né? A gente é complicado, ponto. É esse o resumo da aula. Vamos ler junto o texto do Salmo 133.1. Ele não está na nossa revista, mas ele é uma parte do livro aqui do HDL, né? Então, vamos falar juntos o Salmo? Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É isso mesmo? Amém, né? Vamos lá. Tem que ser bom e tem que ser agradável. Então, a gente vai continuar. Nossa, gente, ficou ruim mesmo. Bem que o Lindo falou. Não estava dando certo, mas eu vou aqui de perto. Então, o primeiro ponto da revista, ele vai falar das origens, né? E no livro do Hernandes Dias Lopes, ele fala que as brigas que aparecem do lado de fora são reflexo dos conflitos do lado de dentro. Então, a forma como eu estou dentro determina como eu vou reagir quando a água ferver do lado de fora, né? Então, por isso que os textos que a revista traz, eles vão sempre falar daquilo que está no interior do homem, aquilo que está dentro de nós. E ele fala na revista, no HDL,
que há duas forças aliadas nos conflitos e elas andam de mãos dadas. E a revista fala disso e nós já estudamos sobre isso, que é a questão da língua e da sabedoria terrena. Então, são as duas coleguinhas que andam ali dentro da gente e elas dão maior força na hora dos nossos conflitos. Então, Hernandes Dias Lopes diz que nós temos uma guerra dentro de nós. E é bem verdade, né? Porque o apóstolo Paulo fala que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia. E quantas vezes a gente fala uma coisa e depois, putz, por que eu fui falar? Por que eu não fiquei quieta nessa hora? Mas quando vê, a gente já vomitou o que não devia. Então, existe uma guerra dentro de nós. Todo aquele que se envolve em contenda é responsável por ela. A gente ouviu uma pregação 2 semanas atrás, na Batista de Jacareí, e o pastor deu um exemplo muito legal. Ele falando sobre culpa e responsabilidade. Porque a grande questão do conflito é que eu quero que Deus deixe bem claro que a culpa não foi minha. A gente quer que o Senhor mande anjos com a camiseta, com a minha foto, dizendo, ela está certa. E Deus não vai fazer isso, né? Então, a gente fica querendo apontar culpados. E ele dá um exemplo assim, se o meu filho de 16 anos, 17 anos, pega meu carro, sai e bate esse carro e danifica a vida de alguém, de quem é a culpa? A culpa é do meu filho. Mas quem é o responsável? É o dono do carro. Ele falou, a responsabilidade é minha. Então, a culpa foi do filho, mas como vai gerenciar e assumir as consequências disso, é o dono do carro. Então, agora a responsabilidade passa a ser minha. Como que eu vou gerenciar essa situação? Porque dependendo de como eu gerenciar essa situação de culpa do meu filho, ele vai continuar fazendo as cacas dele por aí. E aí as minhas responsabilidades vão aumentando. Então, eu não preciso ficar nessa guerra de braço de quem foi a culpa. Eu preciso lidar com as minhas responsabilidades sobre os meus conflitos. E aí, tem essas frases populares, né, que diz, quando um não quer, 2 não brigam. Aí tem gente que briga sozinho, né? Porque aí o outro não dá trela e ele começa a brigar sozinho, ele briga com ele. A minha mãe, tomara que ela não esteja assistindo, mas quando ela ficava muito brava em casa e a gente não estava, a gente chegava, né? As tartarugas estavam tudo com as pernas para cima, assim, ó. Que ela ficava nervosa, ela ia pôr as tartarugas tudo de perna para cima, porque a tartaruga não late, não responde, não questiona, né? Aí a gente chegava, as tartaruguinhas lá, falava, ih, a mãe está brigando sozinha hoje, misericórdia. Então, quando um não quer, 2 não brigam. Mas tem um ditado popular terrível, que ele parece que empodera a pessoa, né? Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair dela. Gente, a gente fala isso e pessoas falam isso com tanto orgulho, né? Tipo, eu sou o cara. Não me peça para entrar, mas depois que eu entro, não me peça para sair. Porque eu não levo desaforo para casa. Eu não levo desaforo para casa. Aí se manifesta a nossa responsabilidade. Aí se manifesta algo que tem a ver com o nosso testemunho que foi falado aqui, que tem a ver com amadurecimento, ou seja, entra ano, sai ano, e a pessoa continua reagindo da mesma forma aos conflitos. Ela não muda, ela não melhora, ela não amadurece. A minha mãe amadureceu, ela não vira mais as tartaruguinhas. Não, gente, não é isso, é porque ela não consegue mais virar, entendeu? Mas se pudesse, ela estava virando as tartarugas ainda. Mas a gente precisa repensar isso. Puxa, há 3 anos atrás eu tive uma briga com a minha irmã. Reagi assim, assim, assado. Agora a gente está brigando de novo. Eu estou reagindo da mesma forma? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, o Espírito Santo ainda não trabalhou na minha vida. Nós vamos ler esses 2 textos de Gálatas e de Efésios, para tratar dessa questão de dentro do nosso coração, tá bom? Então, eu vou pedir para o Renato ler Gálatas 19, 21, Gálatas 5, de 19 a 21. Ah, você está sem óculos? A gente tem um conflito aqui.
Vamos lá. A irmã, como é o nome dela? Gláucia, você poderia ler, por favor? Sim. Gláucia vai ler Gálatas 5, de 19 a 21. Deixa eu ver, o Rodolfo está de óculos. O Rodolfo vai ler Efésios 4, 31. O conflito aqui, nossa, é a questão do zóio, né? Eita, idade boa. Meu Deus. Então, Gálatas 5, de 19 a 21, Efésios 4, 31. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os quais tais coisas praticam. Obras da carne. Olha quanta coisa vai de encontro aqui com a nossa lista sobre as causas de conflito, né? Agora, Efésios 4, lá com o Rodolfo. Abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Abandonem tudo isso. Aí nós, muito cara de pau, a gente vira para o apóstolo Paulo e fala, nem sei do que você está falando, gritaria, nem sei o que é isso. Então, se a gente não assume que essas coisas verdadeiramente habitam dentro de nós, isso está em nós, a gente nasce com tudo isso, a gente nunca vai experimentar alguns processos de amadurecimento, de gerenciar conflito de uma forma mais saudável, porque a gente vai estar sempre apontando para os culpados e nunca vamos assumir as responsabilidades dentro de um conflito. De maneira nenhuma a gente está dizendo que não houve culpabilidade, mas o juiz dos culpados é Deus. O nosso papel é a responsabilidade de gerenciar isso, né? De trabalhar isso em nosso coração e avaliar aonde nós deixamos as pontinhas soltas para que alguns conflitos continuem acontecendo ou aconteçam, né? A Giane, cadê o Samuel Pereira? A Giane. Só posso dar um exemplo rapidinho? Pode. Porque essa semana eu estava conversando com uma pessoa adulta e daí eu falei para a pessoa, nossa, você precisa falar de uma maneira mais mansa, porque você fala de um jeito um pouco exaltado às vezes e não é legal. Aí a pessoa disse assim, mas olha com quem eu estou lidando, não dá para ser mansa desse jeito. Eu disse assim, então, mas é que a mansidão não tem a ver com a pessoa com quem você está lidando, tem a ver com você, com o seu caráter, não com o outro, não pode ter a ver com o outro. E assim, é uma coisa que eu aprendi muito na minha vida com tendo filho, acho que tendo filho a gente aprende muito, né? Porque eu tinha uma coisa que era no final ficar muito cansada, né, por motivos óbvios. Então, assim, aquele horário de pôr criança para dormir, da janta, eu estava com fome já, porque daí eu não tinha comido direito, estava com sono. Eu estava muito cansada. Então, era um momento que eu sempre não tinha paciência. E eu falava isso todo dia. O Rubem deve lembrar, porque eu falava assim, vocês sabem, agora eu estou com fome, eu estou cansada. Então, todo mundo colabora, porque eu fico nervosa. E eu falava isso todo dia. Aí, um dia eu parei e falei, Rubem, mas está errado isso. Por que eu estou ensinando? Que, então, a gente está... né, com as nossas questões fisiológicas, primeiro que já estava errado porque eu não estava cuidando disso, então eu não estava me alimentando direito, não estava descansando direito, então já tinha vários erros. E daí eu usava isso para dizer que então eu tinha o direito de naquele momento não ter paciência. Então todo mundo tem que orar porque agora eu não consigo me controlar. Eu falei, está muito errado. Porque eu estou ensinando para a criança exatamente isso, que então quando a criança não consegue se controlar, tudo bem, os outros é que tem que... e aí que eu aprendi isso, né, que a virtude, deveria ter aprendido antes, mas enfim, nunca é tarde, que a virtude ela vem da gente, então assim, não importa com quem eu estou lidando, eu tenho que ser mansa sempre, eu tenho que ter paciência sempre, e é uma coisa que eu levei para a vida e mudou todos os meus relacionamentos, porque eu vou lidar com adultos que são mais difíceis que as crianças, e eu penso isso, depende de mim, então não importa o que o adulto está fazendo. Só que daí isso entrou, até por isso que eu comentei, a Alicia colocou sobre a sabedoria terrena, porque eu escuto muito isso, que eu sou trouxa, que eu estou fazendo papel de boba, porque assim, nossa, mas a pessoa está fazendo isso e você está falando com ela assim?
Eu falo, sim, porque biblicamente eu tenho que falar assim, não, mas não tem, porque eu já não tenho paciência com essa pessoa, porque olha só o que ela faz. Falo, ainda assim, é sobre mim. Eu vou responder para Deus o meu comportamento, não da pessoa. E é isso que eu tenho passado para meus filhos, principalmente nisso de conflito, de irmão, é ensinar isso, não pode depender do outro. Então, não importa o que o outro faça, ainda assim, o meu caráter não pode mudar, porque o caráter está ligado a quem nós somos e a nossa identidade em Deus, e não ligado ao relacionamento com quem outro, porque se for assim é muito fácil, né? Aí a gente fica igual o chuchu, onde a gente vai, a gente... Então, assim, isso da gente realmente entender que a virtude tem que independer da pessoa com quem a gente está lidando e lutar contra essa sabedoria terrena que vai sempre falar que a gente está errado, que a gente está sendo trouxa, que a gente está dando mais uma chance para quem não deveria ter. E era engraçado que nessa época, eu sempre pegava, quando assim, eu estava meio cansada, eu pegava e falava assim, vamos ler a história do filho pródigo. E o que eu queria mostrar sempre era, olha só, o filho fez tudo errado e se deu mal. E sempre o que Deus falava comigo, eu terminava a história chorando, era, olha o pai de braços abertos em vez de estar brigando com a criança, que não era criança. Né? Então, assim, Deus trabalhou muito isso comigo, que é sobre a gente. Então, isso, né? Só um comentário aí de ir contra o mundo e entender que é sobre nós, não sobre o outro. Amém. A pastora pregou bem. Quem vai passar a oferta, apelo, é sobre isso, Jane. É exatamente essa a essência da lição. Não é sobre os outros, é sobre a gente, né? E a visão que a gente tem da gente, que a gente tem da cruz, dos nossos, como Deus tem paciência com a gente, exatamente isso. Amém. Nesse livro aqui, ele faz uma analogia bem legal, bem interessante, por isso que eu quis colocar. Depois, se você quiser ver melhor, me manda um oi no Zap, que daí eu mando o negócio completo, que vai estar melhor para ler. Então, ele fala de algumas armas e estratégias que aparecem nos nossos conflitos. E aí ele usa realmente a lista do que acontece numa guerra normal. Então, ele fala que muitas vezes a gente tem os mísseis correndo solto dentro das nossas relações, né? Então, os mísseis, eles atacam as pessoas a longa distância. Você nem vê o que te atingiu. Você nem sabe de onde veio o comentário. E aonde mais tem míssil é nas redes sociais. Porque ali todo mundo é corajoso, ninguém está vendo ninguém. Então, o povo só vai lançando o míssil de longe. E, às vezes, a gente ou está lançando o míssil ou a gente está batendo palma para ele atingir o alvo, né? Então, a gente precisa também se avaliar. Aí ele fala que, algumas vezes, tem táticas de guerrilha no meio dos nossos relacionamentos. Então, é quando alguém arma emboscadas para pegar os desavisados, né? Então, às vezes, você é convidado para algumas coisas e a intenção não é realmente o teu trabalho, mas é te pôr numa armadilha, é te pegar num ato falho, é bem sorrateiro. Então, táticas de guerrilha no nosso meio. Nós temos também os franco-atiradores. Os franco-atiradores são aqueles críticos de boa pontaria. Eles vão no alvo, mas ali bem em cima. Então, às vezes você teve, sei lá, uma questão com um filho que teve problema, sei lá, com droga, o franco-atirador, ele vem e fala, pois é, quem cria filho direito não tem filho nas drogas. Aí você leva aquela bala no meio da testa e fala, caramba. Então, às vezes, e aí é o uso da língua, né? Os franco-atiradores no meio da igreja. Às vezes, a pessoa vem dar um elogio, mas, na verdade, não é um elogio, é uma tática de guerrilha. Ela quer atacar. Então, às vezes, vem um elogio assim, né? Eu vou falar de banda, vou falar da minha tropa, que é com quem eu estou mais perto. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, ô Renato, gostei do seu solo. Nossa, olha, a tua voz é uma bênção. Mas posso falar? Essa música que você cantou não é muito de Deus, não. Esse estilo... não é. Isso aí você precisa repensar. O que essa pessoa fez? Mas mandou no meio da testa. O irmão já estava até meio feliz, né? Falando, puxa, agradei, que bom. A igreja, né, foi edificada. Mas aí, no finalzinho, ela vem com uma bala, assim, no meio da testa do caboclo e já vem com uma crítica, com um julgamento, que nem tem a ver com Deus, que o Espírito Santo fala, ops, que não gostei? É pessoal, né? Não gosta do ritmo, às vezes, não gosta, sei lá. Então, ela vem com
aquela metralhadora e acerta o meio da testa do outro. Então, cuidado com os franco-atiradores no nosso meio. Terrorismo, ninguém fica imune. Sabe aquela sensação de que você não está num lugar seguro? Que alguma hora, pai, o senhor não teve problema ainda com a Janine? Cuidado, uma hora o senhor vai ter. Pode contar. Pode contar. Eu faço um clima de terrorismo para dizer, para eu colocar os irmãos em alerta, todo mundo fica em estado de defesa. E aí qualquer coisa, um já estranha com o outro, porque acha que tem que estar o tempo todo se protegendo. E aí muitos conflitos acontecem desnecessariamente, porque essa pessoa, ela cria esse clima de terrorismo. As minas, né? Deixa eu ver se eu pus ali as minas. Não, foi sim. Então, as minas, o seu uso assegura que outros falharão no serviço do Senhor. Então, por exemplo, eu sei que o Davi tem, sei lá, uma dificuldade de lidar com o Robertinho. E aí eu falo, quer saber? Vou botar os dois no próximo grupo do plantão. Quero ver o que vai dar. Porque Deus tem que trabalhar na vida deles. A gente até espiritualiza. Não, Deus tem que trabalhar na vida deles. O Senhor vai fazer algo. E aí é uma mina. Porque nenhum dos dois foi preparado para isso. Nenhum dos dois tem gente orando para esse momento dos dois trabalharem juntos no plantão. Então é botar os dois num campo minado. Eu sei que vai dar ruim. Eu sei que o temperamento de fulano é complicado nesse aspecto e eu forço ele em algo que eu sei que é uma dificuldade dele. Então eu estou jogando a pessoa num campo minado. Aí ele fala de espionagem. Espionagem é o uso de amizades para obter informações potencialmente danosas sobre as pessoas. Quantas vezes a gente pergunta sobre uma situação, não porque a gente está orando por ela, não porque a gente está com o coração angustiado, mas simplesmente porque eu quero ter carta na manga, porque eu quero saber dos podres da vida do irmão, porque eu quero, se alguém falar, mas o dia que alguém falar para mim, eu vou dizer, você conhece a Conceição? Eu sei algo dela que você não sabe. Então ele fala dessa questão da gente ficar procurando informações. Ele vai falar de propaganda, que às vezes a gente faz aí, né, umas intrigas e fica jogando indireta nas redes sociais. A gente tem a questão da Guerra Fria. Eu não tenho uma briga direta com o seu Nelson, mas também ignoro ele o máximo que eu puder. Deixo bem claro que eu me esquivo dele. Não, mas eu nunca briguei com ele. Não, mas eu nunca fui grossa com ele. Mas estou numa Guerra Fria com ele. Então isso é um conflito não resolvido. E o ataque nuclear, que eu achei o must, né? Você quer que tudo se exploda? Vou falar. Se der ruim, deu. Não quero saber se eu posso destruir um ministério, se eu posso destruir um grupo da igreja, se eu posso destruir uma família. Vou falar, vou jogar a bomba, né? Tem até aquelas coisas na internet. Falei. Pronto. Ele chama isso de ataque nuclear. As consequências são terríveis. Eu vou dar uma acelerada. Os efeitos de conflito, no texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10, você vai achar lá. Frustração espiritual, infidelidade espiritual, inimizade com Deus, insensibilidade espiritual. A gente vai acumulando tudo isso em nós. Porque o texto fala, você pede, você não recebe, porque você pede mal. Se você quer ser amigo do mundo, você vai ser inimigo de Deus, né? Ele vai dizer que a gente vai se tornando insensível, e algum grupo aqui falou da insensibilidade. Você não percebe mais o mal que você está causando e a dor do outro também não te incomoda mais. Então, como que você vai resolver um conflito se você não consegue perceber o quão profundo, o quão danoso isso está sendo na vida do outro, né? Então, são as consequências, os efeitos do conflito. E aí, ele vai dar alguns verbos para a gente resolver isso, porque, ok, nós somos tudo isso, é nós. A situação é esquisita, é isso mesmo. Mas o que eu faço? Se isso está dentro de mim, isso sou eu, é a minha estrutura.
E aí ele vai colocar esses 9 verbos que ele diz na revista, isso está na nossa revista, que não são sugestões de Deus, são mandamentos de Deus. Ele está dizendo, faça dessa forma, ele não está sugerindo. Então ele vai dizer para a gente se sujeitar a Deus, para a gente resistir ao diabo, para a gente se aproximar de Deus, para a gente purificar, limpar, afligir, lamentar, chorar e se humilhar. Olha quanta coisa que a gente adora fazer, né? Quanta coisa que a gente gosta de fazer. Mas o primeiro verbo ele é interessante porque a gente às vezes escuta assim, resiste ao diabo que ele vai fugir de você. Mas aí está uma prerrogativa, está uma coisa que precede. Eu preciso me sujeitar a Deus. Não adianta eu sujeitar a minha história com a minha irmã ao meu pai. Porque é claro que eu sou a filha predileta, mais bonitinha, mais comportada, ele vai dizer, sua irmã está errada. Pai? Pai, por favor, pai. Pai, olha para mim. Então, não adianta eu sujeitar a outro pecador, porque não tem como ter imparcialidade no nosso meio. Aí ele está dizendo, sujeitar-vos a Deus. E ele vai dizer, engole esse choro. Vamos parar de graça. Eu vi o que você fez. Já viu aquele filme? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, vai ter alguém dizendo, Beth, eu sei o que você fez. Eu sei como você provocou a tua irmã. Eu sei da armadilha que você colocou. Então ele diz, sujeitai-vos a Deus. Eu preciso resistir ao diabo. O diabo, ele às vezes não tem muito trabalho com a gente não, viu gente? Às vezes a gente faz o trabalho dele muito bem feito. A gente fala, descansa aí um pouquinho, capeta, porque você está desde a... Está cansado, deixa que eu faça um pouco para você. E a gente vai e faz a parte dele. Então ele fala que a gente precisa resistir ao diabo. Eu preciso resistir a alguns conselhos, algumas sabedorias do mundo, como a Giane falou, que vai dizer para mim, cara, você é vítima. Não, você respondeu certo, deixa, passa. Então, eu preciso resistir a isso. Nem sempre o diabo vai aparecer vestido de Halloween na minha porta, com um garfo na mão para dizer, eu vim ajudar você a se resolver com a sua irmã. Não, ele vai chegar a mim em coisas que me fazem sentido, em coisas que na minha sabedoria humana fecha a conta. É isso mesmo, a Esdra é fogo mesmo. Nasceu primeiro que eu, sempre aprontou. Gente, a Esdra é terrível, vocês têm noção. E ele fala para eu me aproximar de Deus. Quantas vezes, quantas horas você gasta em redes sociais? Quantas vezes você já leu a Bíblia inteira? Quantas vezes? Você pode me falar vários nomes importantes da política atual, mas você não sabe falar o nome dos nossos patriarcas da fé. Você sabe tudo de lei, do PROCON, de não sei o quê, de escola, de direito, porque eu posso. E você não conhece os princípios básicos da nossa fé. Por que você é cristão? Por que você não é, sei lá, candomblé, cultura racional? Por que você é cristão? Você sabe responder a razão da tua fé? Aproxime-se de Deus. Conhece a Deus. Como que alguém vai influenciar na tua vida se essa pessoa não tem espaço na tua vida? Quem tem espaço na nossa vida nos influencia, nos molda, a gente começa a falar igual, a gente começa a querer vestir igual, a gente muda a cor da casa, a cor do cabelo, porque você viu alguém que te inspirou. Como Deus vai te inspirar se nós não temos proximidade com Ele? Nós não temos tempo para Ele. A nossa hora tranquila é 00:01, só para não dizer que passamos o dia sem devocional, em vez de oferecermos as primícias para Ele. Então, aproximar-se de Deus, limpar, purificar. Eu não faço nada de errado, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato. Presta atenção, gente. Nós somos encardidinhos, sim. Presta atenção. Passa um filtro real no seu dia. Quantas vezes você agiu com insensibilidade, com imparcialidade? Quantas vezes você entrou num conflito por falta de humildade, por puro orgulho, por temperamento não controlado pelo Espírito Santo de Deus? A mulherada deita e rola na TPM. Mas a gente deita o cabelo, tudo é a TPM. Sabe os homens, né? Tendência para matar. A gente usa muito isso, tudo é a TPM. Meu, desculpa furada. Isso se chama falta de domínio próprio, falta de moderação,
falta de governo do Espírito Santo em nossas vidas. Porque nós sempre vamos ter uma desculpa. E ele fala, afligir, lamentar e chorar. A gente fica com uma coisa muito boba. Ai, não precisa de emoção. Ai, cuidado com a emoção. Deus nos fez razão, emoção, inteligência. E tudo tem que estar sujeito a ele. Se eu tenho que chorar, tem que ser pelo meu pecado. Tem gente que não se incomoda, acha até bonitinho o filho, a esposa se emocionar num filme, chorar. Tem gente que não acha errado vibrar com o futebol, mas na presença de Deus, não, tem que ter reverência. É frieza, é insensibilidade, porque quando eu dou conta do meu pecado, isso tem que me fazer chorar. Quando eu olho o que está acontecendo em Jerusalém, tem que me fazer chorar. Quando eu vejo os 4 médicos que foram mortos por engano no Rio de Janeiro, tem que me fazer chorar. Até pelos caras que foram mortos, que mataram eles. Tem que me fazer chorar. Porque não foi para isso que Jesus criou o homem. Não foi para isso. Então, nós temos que chorar, nós temos que lamentar. O texto diz que chorar ali é dar gritos, é falar, meu Deus, pequei de novo, não é possível. Senhor, me perdoa, não é possível que essas coisas, essas verdades não moldam a minha vida. Tem que me fazer chorar. E a gente não chora na presença de Deus, a gente não se emociona, a gente não vibra. A gente assistiu um testemunho que o rapaz falou assim, lá na Batista. Olha, se você me ver cantando na igreja, você vai me ver dando pulo. Sabe por quê? Eu sei de onde ele me tirou. Houve um momento que todos da família da minha esposa estavam presos. Todos. A sogra, o sogro, o cunhado, todos. E hoje nós estamos na casa do Senhor. Libertos, curados. Como que eu vou cantar? Não, eu vibro mesmo, gente. Não me estranha não, porque eu rodo na presença do Senhor. As nossas emoções, elas têm que expressar a consciência que eu tenho de onde eu estava e ele me transportou para o reino do Filho do seu amor. E é nesse lugar que eu consigo ter domínio próprio, que eu consigo não ser imparcial, que eu consigo reconhecer minha parcela de culpa, que não depende da pessoa, que depende de mim, né, da consciência que eu tenho. E humilhai-vos, portanto, debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. E não a gente se exalte. E não eu esperar que o outro me exalte, mas é ele. E na nossa conclusão, não vou ler os textos porque não vai dar tempo, mas você vai ler, está na revista, os 2 textos. Ele começa falando de Gênesis, capítulo 13, quando Abraão, ele sai com Ló e dá aquela briga entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Mas é muito interessante que no versículo 1, ele fala assim, Abraão retornou ao lugar aonde ele havia construído um altar ao Senhor. E ali ele adorou ao Senhor. Aí no versículo 2, no versículo 3, vem a parte do quebra-pau de Ló, dos pastores de Ló com os pastores de Abraão. E aí Abraão fala assim, faz o seguinte, nós somos parentes. Então não é bom que a gente não se entenda. Escolhe para onde você quer ir. Se você for para cá, eu vou para lá. Se você for para lá, eu vou para lá. E tudo se resolve. Por que que Abraão teve essa postura? Porque no versículo 1 diz que na mudança de fase, a primeira coisa que ele fez foi retornar ao altar e adorar ao Senhor. Então, a forma como eu começo o meu dia, se é no altar da adoração ou não, determina como eu lido com conflitos. E a gente sabe depois que Ló fez a pior escolha, foi armando suas tendas até chegar em Sodoma e Gomorra, e sua família foi destruída praticamente, né? A mulher morreu, as filhas piraram na batatinha, o capiroto deitou e rolou. Mas, como Abraão começou, determinou como os conflitos foram gerenciados. Comece o seu dia no altar da adoração. Beth, não dá tempo, é corrido, as crianças... Tá, mas você tem versículos na memória. Você não vai ter tempo de sentar e ler e orar? Começa trazendo versículos da tua memória, vai fazendo tuas coisas e vai adorando e vai colocando o dia diante do Senhor. Se começamos tudo no altar da adoração, se começamos oferecendo ao Senhor o nosso dia, vai ser muito mais fácil a gente lidar com conflitos ao longo do dia.
vai ser muito mais fácil tomarmos decisões sábias e não precipitadas, e não ensopadas de nós mesmos. Então, essa história de Abraão, ela é muito joia. E lá em Marcos, eu acho que é Marcos. Ah, não, é esse texto mesmo. Mateus 7, de 1 a 5, gente, eu vou ter que ler. Esse eu vou ter que ler. É rapidinho, eu vou liberar vocês para fincar a cara no almoço e engordar um pouco. Mas é que esse texto ele é importante. Vamos abrir e a gente encerra com ele, tá bom? Mateus, se alguém achar primeiro que eu, levanta a mão. Mateus 7, de 1 a 5. Mateus 7, de 1 a 5. Eu estou com uma Bíblia nova aqui, eu sou mais devagar nela. Se alguém achar, levanta a mão que o Samuel leva até você. Mateus 7, de 1 a 5. Pode ler. Não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirá teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Qual é o erro que a gente comete com esse texto? A gente diz assim, olha, não tira, né, a trave aí, o cisco do olho do teu irmão, porque você tem uma no seu. Mas a Bíblia não está condenando o fato de você querer tirar o que está atrapalhando a visão do irmão. Olha como o texto termina. Ele fala assim, tira primeiro o que está no seu, para que você possa ajudar ao outro sem feri-lo. Vamos supor que o seu Rubens está lá com um cistinho no olho e eu estou sem o meu acessório de bijuteria, que eu não preciso, é só um acessório. E eu vou ajudar a tirar o cisco. O que eu vou fazer? Eu vou machucar o olho do meu pai, porque eu não estou enxergando direito. Mas ele precisa tirar esse cisco do olho dele. Porque incomoda, porque atrapalha a visão dele, porque pode inflamar o olho dele. Então, a questão do texto não é que eu não possa gerenciar, não é que eu não possa ajudar, até mesmo porque a Bíblia não se contradiz, e a Bíblia fala para a gente exortar um ao outro em amor. A Bíblia fala para eu ajudar o irmão, fala de ser atalaia, você está vendo o irmão caminhando para o erro, o sangue dele cairá sobre você. A questão não é não fazer. A questão é que eu não me sujeito a Deus, eu não tenho vida no altar, eu não tenho domínio próprio, eu não sou amoroso nas palavras, meu temperamento não é controlado pelo Espírito Santo e eu quero tirar o cisco do olho do meu irmão. O que eu vou fazer? Eu vou ferir o olho dele em vez de ajudá-lo. Então a Bíblia não diz que a gente não deve ajudar um ao outro a crescer, mas ela diz que eu preciso estar limpo, eu preciso estar sensível à voz do Espírito, eu preciso também me sujeitar quando alguém vem tirar um cisto do meu olho, eu preciso aceitar, desde que essa pessoa não me machuque. E se ela estiver sujeita a Cristo, ela não vai me machucar. Ela vai dizer, Beth, deixa eu tirar um cisto, e vai ser alívio, eu vou falar, puxa, sabe que eu estou enxergando melhor? Né? Como a Jane falou, nossa, foi tão melhor para mim quando eu atendi. O que aconteceu? Um cisco foi tirado do olho da Jane e ela começou a enxergar melhor. Ela começou a ter uma visão mais clara. Então, os nossos conflitos, eles vão depender de quem governa a minha alma. A quem eu estou sujeito. Ao meu temperamento? Não, na minha família todo mundo é assim mesmo. Nós somos italianos, a gente fala assim mesmo. Aqui que eu estou sujeito. Porque Deus quer que a gente seja mutuamente amigos e que a gente se exorte, que a gente se ajude a crescer. Então, que Deus nos abençoe, que essa semana, cada conflito seja uma oportunidade de você espelhar a glória de Deus, de você amadurecer, de você ter vitória, para dizer como a Jane disse, puxa, valeu a pena, Deus mudou algo, virou uma chave e com a fulano de tal, eu tive vitória. E eu vou conseguir testemunhar do amor de Deus para ela. Porque Jesus Cristo mudou meu viver. Amém? Amém. Bom domingo, irmãos. Deus abençoe. Espera um pouquinho, por favor. Gente, olha, eu gostaria de convidar. Eu me confundi aqui. Na hora que a Janine falou assim, a minha cunhada vai fazer... Pô, deve ser a irmã do Renato, porque não é possível que ela vai se dirigir a ela com cunhada, sei lá, que pra... Realmente eu achei que era a irmã do Renato. Mas é ela mesma.
Então, depois que a Rose me alertou, só é ela mesma que vai fazer cirurgia. Então, eu queria convidar vocês aqui, eu vou ter mais um segundinho de oração, e vamos pedir a bênção dela, para ela e para o Alan Castro, que vai fazer essa cirurgia. Eu queria pedir o Fernando Vecchiato vir aqui, presbítero da nossa igreja, para orar pela Beth e orar também pelo Alan Castro, que são todos ligados aqui à nossa escola bíblica dominical. Por favor, Fernando. Meu tic-teco aqui estava ruim, eu não entendi qual que era a Beth. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, agradecemos pela vida que o Senhor está nos presenteando hoje. Amém. Agradecemos por essa palavra tão maravilhosa que nos faz crescer, nos faz nos aproximarmos mais do Senhor. Sim. E agora queremos especificamente, ó Deus, colocar no Teu altar a vida da Beth, do Alan Castro, que o Senhor esteja abreviando essa cura, essa orientação dos médicos, que o Senhor esteja conduzindo todo esse procedimento que será feito amanhã, Pai. Confiamos no Senhor, temos alegria porque o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, dá-nos um resto de dia em paz, dá-nos um coração puro, ó Deus, e crie em nós um espírito inabalável. Em nome de Jesus é que oramos. Glória a Deus. Então vamos manter os nossos irmãos no nosso coração, orando por eles. Amanhã que hora que é, Beth? A minha cirurgia é às 4, o Alan Castro interna de manhã, eu interno 1h da tarde. Então vamos passar o dia na presença do Senhor, intercedendo por eles, tá bom? Um bom dia, um bom domingo.